Muito bem, pessoal, tudo bom? É isso aí, estamos de volta com a aula número 3, a parte 2. Agora a gente vai ver como criar um banco de dados. Vamos lá? Vamos diretamente para a nossa aula. Muito bem, então nesta parte da aula, como eu já comentei, parte 2, nós vamos ver como criar um banco de dados diretamente no Visual Studio e a gente vai ter que primeiro criar um banquinho para poder usar a conexão com o banco de dados. Então essa segunda parte a gente vai só ver como criar esse banco e na terceira parte a gente vai implementar então as classes que a gente aprendeu na primeira parte da aula, ok? Então essa aqui é a ideia aí. Vamos lá então? Então vamos lá. É o seguinte, começando aqui, somente para a gente lembrar que nesta aula nós vamos criar um banco de dados simples para ser usado em nossos testes de conexão, tá? Bom, a questão nós vamos usar aqui o SQL Server Express, é um SGBD da Microsoft, que é oriundo do SQL Server, que é um poderosão, que é pago, mas a gente vai usar uma versão mais básica, mais leve, que é o SQL Server Express, ok? Então essa versão, inclusive, ela pode ser instalada diretamente pelo Visual Studio. Então você pode entrar lá e eu vou mostrar aqui como fazer isso e instalar por meio dele. Então vocês que têm o Visual Studio poderá usar o próprio Visual Studio para fazer essa tarefa. Se você não tem o Visual Studio, então, e a sua máquina ainda assim suporta, dá para baixar o SQL Server Express também por fora, mas é mais complicadinho, né? Se não tem o Visual Studio também vai ser difícil. Então, o que nós aconselhamos é que se você não pode, nesse momento, acompanhar a aula na prática, com o seu computador, com o seu Visual Studio ou coisas assim, então se você tem essa dificuldade, eu aconselho você a acompanhar a aula pelo vídeo. Nós vamos fazer aqui, nós vamos realizar a tarefa e você vai assimilando. Quando você tiver uma oportunidade de estar na frente de um computador com o Visual Studio e tudo mais, aí por favor, teste isso, treine isso. Então não tem problema se não vai ser possível agora, nesse exato momento, tá? Bom, acompanhe e aguarde um bom momento. Como é que faz então para instalar o SQL Server Express diretamente no Visual Studio, se você já não instalou? Então você vai abrir o Visual Studio e vai acessar o menu Ferramentas, obter ferramentas e funcionalidades. E aí, ó, nesse menuzinho aqui, ó, tá vendo? Ferramentas, obter ferramentas e funcionalidades. Aí vai ter lá, vai abrir uma janelona, né? Como se fosse para instalar o software. É a mesma janela que apareceu quando você instalou o software. E aí você vai escolher lá cargas de trabalho, item processamento e armazenamento de dados, que é esse carinha aqui que tem uns cilindrozinhos ali, ó, tá vendo? Então você vai selecionar ele, se ele não tiver marcado, você vai marcar e vai apertar o botão modificar. Quer ver, ó? Vamos fazer isso aqui só para você ver. O meu já tem, não vai dar para fazer exatamente, é só para você ter uma ideia. Aqui no Visual Studio, então você vai vir aqui em ferramentas, obter ferramentas e funcionalidades. Tem que ser administrador para fazer isso, da máquina. Aí ele vai abrir essa janela aqui, ó. Aí, eu acho que ele vai querer instalar uma atualização, né? Porque tem uma atualização no meu aqui. Então tem esse problema também, né? Às vezes ele verifica atualizações. Mas se isso acontecer, não tem problema. Espera um pouquinho, atualiza e depois vai aparecer essa janela aqui que eu estou mostrando para você agora. Aí você vai procurar aqui, ó, tá um pouco mais para baixo, outros conjuntos de ferramenta, processamento e armazenamento de dados. Deixa ele marcadinho aí. Provavelmente você não está vendo essa janela, tá? Porque eu só estou apresentando para vocês a janela diretamente do Visual Studio. Tá? E aí, infelizmente não dá para ver, mas pelo menos o menu onde estava o negócio você viu. Ok?
Muito bem. Então, feito isso, beleza, se der tudo certo, você instalou o banco de dados e aí a gente pode criar um banco para teste. A gente vai criar esse banco dentro do próprio Visual Studio, não precisa sair dele, não precisa usar uma outra interface de desenvolvimento. Nós vamos usar o próprio Visual Studio para criar bancos para testes. E aí, esses bancos SQL Server Express ficam armazenados em arquivos, né? Então, você vai ver também que a string de conexão tem um caminho, no caminho da string de conexão tem um endereço de arquivo. Só que, se você estiver trabalhando com um banco de dados remoto, na internet ou numa rede local, algo assim, aí, claro, vai ter lá uma string de conexão indicando onde é o servidor, tal. Então, nesse caso aqui vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai estar usando a máquina local, um SQL Server Express meio que preparado para a gente fazer testes. E aí ele vai gravar em arquivo, que é um pouquinho diferente do que normalmente os bancos de dados trabalham, porque você não tem acesso a um arquivo. Para alguns bancos de dados até tem, né? Então a gente vai acessar diretamente o arquivo aqui. Mas tirando a string de conexão, o resto é exatamente a mesma coisa, como se você estivesse usando MySQL, como se você estivesse usando SQL Server, o grandão, remotamente, na rede, enfim. O que muda só depois é a string de conexão mesmo. Então fique tranquilo, para testes isso aqui é excelente. É isso que está dizendo, ó, criar um banco de dados independente de criar um projeto no Visual Studio, né? Um banco de dados pode ser usado em vários projetos. Está dizendo o seguinte, criar um banco de dados independe de criar um projeto. Isso aqui é interessante. Aqui na interface do Visual Studio, que nós vamos usar, você está acostumado a usar ele para criar programa, mas ele pode ser usado para criar um banco de dados. E isso independe de qualquer projeto. A gente, como eu disse, podemos usar ele em vários projetos. Certo? Então, como eu vou usar um projeto, então o que você faz? Abre aí o Visual Studio e cria um projeto novo para essa aula, mas a gente nem vai usar o projeto nessa parte da aula aqui. A gente vai abrir só para poder acessar o local lá onde a gente usa para criar o banco. Certo? Então vamos lá. Se você criou o projeto aí, agora vamos criar um banco. Para começar, após criar o projeto, verifique se a aba Gerenciador de Servidores está disponível. Essa aba Gerenciador de Servidores fica ali na lateralzinha. Ó, ali, ó, tá vendo? Gerenciador de Servidores, fica de pezinho ali. Dá uma checada aí, vê se está aparecendo para você. Quer ver? Ó? Vou alternar aqui para o Visual Studio para você ver. Ó, aqui, ó, Gerenciador de Servidores, o meu está aparecendo. Se não estiver aparecendo, você vai entrar aqui em Exibir e procurar ele aqui, ó, Gerenciador de Servidores. Ou dar um Ctrl Alt S. E aí ele vai aparecer aqui. Que às vezes também ele pode estar deslocado aqui em outro lugar, em algum lugar assim. Mas dá uma vasculhada aí. O importante é aparecer Gerenciador de Servidores, que é o que a gente vai usar agora. Certo? Esse carinha aí. Por favor. Aí, se você não está exibindo, como eu disse, vá lá no Exibir, procure Gerenciador de Servidores e aí vai mostrar lá. Beleza. Agora, se você tiver ele, o Gerenciador de Servidores, encontre então a palavra servidores. Se tiver tudo ok, para você checar se está tudo ok. Se o SQL Server Express foi instalado, então é para aparecer ali, ó, o nome da sua máquina embaixo de servidores. Que nem o caso da minha aqui, ó. Olha o que está acontecendo aqui. Ó. Aqui tem o Azure, conexões de dados, e aqui tem um banco de dados, e embaixo que tem a palavra servidores. É para estar aparecendo esse desktop Dell aqui, é o meu computador. É para estar aparecendo o seu aí. Se estiver aparecendo, é porque está tudo ok. É para estar ok. Certo? Bom, aí o seguinte... Se tiver tudo ok, você vai clicar então com o botão direito em Conexões de Dados, que está ali em cima, ó, tá vendo? Aqui, ó. Tá aqui. Olha lá, tá aqui, ó, Conexões de Dados. E aí você vai escolher com o botão direito a palavra Adicionar Conexão.
adicionar conexão, para criar uma conexão. Essa palavra adicionar conexão, ela serve tanto para adicionar uma nova conexão, quanto serve para abrir uma conexão já existente. Nós vamos criar uma nova, mas depois que você criar, na próxima vez, se você precisar conectar de novo, ou se tiver vários bancos, você também pode ir nesse mesmo local, tá? Então, vamos fazer isso lá. Visual Studio. Então, você vai clicar aqui, ó, conexões de dados, adicionar nova conexão. Aí vai aparecer essa janelinha para você aí, ó. Ou essa janelinha, ou essa janelinha. Aí depende. Em alguns casos, essa janelinha aparece primeiro. Na verdade, não está aparecendo para você aí. Eu vou usar vou usar aqui minha apresentação para mostrar para vocês. Vocês não vão ver. A janelinha que eu estou falando é essa aqui, ó. Assim, ó. Você pode também apertar naquele botãozinho. Aí vai aparecer essa janelinha aqui ou essa janelinha aqui. Depende de alguns casos aparece essa primeiro ou essa primeiro. É para aparecer essa aqui primeiro. Nessa janelinha você tem que escolher a fonte de dados. A fonte de dados que a gente quer é arquivo de banco de dados do Microsoft SQL Server. Não vai confundir com o outro que tem ali embaixo, que é o Microsoft SQL Server só. Não, aquele ali é o Microsoft SQL Server pesadão. Eu quero esse aqui para teste, que é o arquivo de banco de dados do Microsoft SQL Server, tá? Então, escolhe bem certinho isso daqui, que é o provedor de dados. Se aparecer depois esse cara aqui, ó, na janela abaixo, você vai criar então um banco de dados. Se ele já está de repente selecionado qual é a fonte de dados, né? Então, você vai digitar aqui, ó, você vai digitar o nome do banco de dados ali, ó, nessa marcaçãozinha que está aqui, tá? Aqui é o nome. Só que aqui o nome, ele vai gravar num sei lá onde aí, entendeu? Então talvez você tenha que apertar o botão procurar ou digitar o caminho completo para você dizer aonde você quer gravar esse banco de dados. Caso contrário, ele vai gravar numa pasta pública aí, alguma pasta que eu não lembro exatamente onde que é. Então só tem que conferir se está tudo certo, se está arquivo de banco de dados Microsoft SQL Server, o nome aqui. Aqui você mantém autenticação Windows, né? Porque a gente não vai criar aqui login, senha para o banco, coisas do tipo. E beleza, dá ok. Quando você der ok, ele vai falar para você, quer mesmo criar isso aqui? Esse banco de dados não existe se você estiver criando um novo. Aí você fala que sim, que você quer criar o banco de dados, certo? Então fica atento, ó. Não esqueça desse detalhe aí, porque ele vai perguntar, esse arquivo não existe. Ele vai dizer, você quer criar? Sim, quero criar, que é um banco de dados novo. Aí, no gerenciador de servidores é para aparecer seu banco novo. Apareceu com a extensão .mdf. E aí você pode expandir e ver, que nem eu fiz aqui, ó. Olha lá, exemplo.mdf. Esse é o nome do meu banco, né? Se você estiver diretamente lá no Visual Studio, dá para fazer também, ó. Aparece aqui, ó, exemplo MDF. Clica aqui, esquece isso aqui, peraí. Clica aqui, expande e você vai ver. Aqui tem mais coisas, mas você vai ver essa estrutura aqui de banco de dados, ó. Tabelas, modo de exibição, blá 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 blá. É para estar aparecendo já. Se tiver, ok, seu banco está funcionando, perfeito, muito bem. Aí a gente pode já até criar a tabela, tá bom? Tomara que deu tudo certo aí para vocês. Muito bem. Se deu tudo certo, próximo passo qual é? Próximo passo é criar a tabela. Obviamente, eu já tenho o banco, mas sem tabela não vou conseguir testar nada. Então vamos criar tabelas lá no nosso banco de dados. Vamos lá? Próxima etapa então, criação de tabelas. O banco de dados está criado, não tem tabelas e nem dados, então vamos criar a tabela. Como é que a gente faz isso? Duas maneiras. A gente pode criar usando frases SQL do tipo create table, ou você pode usar uma interface gráfica
que ajuda você a montar, e por trás dela, na verdade, tem o quê? Um Create Table. Né? Então, a gente vai fazer mais ou menos as duas coisas ao mesmo tempo. O que você vai fazer antes? Clicar com o botão direito em tabelas e selecionar adicionar tabela. E aí, que nem está fazendo aqui, ó. Clico lá na pastinha tabelas, vai aparecer esse menu aqui. Aí você coloca adicionar nova tabela. Ó, vamos fazer isso aqui agora. Lá. Visual Studio. Aqui estou eu. Aí eu venho aqui, ó, tabelas, clico com o botão direito e coloco adicionar nova tabela. Quando eu fizer isso, vai aparecer uma janelinha completamente diferente aqui. Espera que o meu está carregando ainda. Está carregando, às vezes é lento. Só que daí você vai perceber o seguinte, ó, essa tela está dividida em duas partes. A parte de cima é o modo Design. Olha lá, posso até trocar aqui, ó, SQL Design. A parte de cima é o modo Design, onde eu posso ir graficamente criando os campos aqui. E essa parte de baixo é código, ó, Create Table, blá blá blá. Então você pode ir trabalhando com os dois ao mesmo tempo. Se você é craque, pode ir digitando tudo no código aqui, né? Não esquecendo que tem uns detalhezinhos meio específicos do SQL Server, tá bom? Mas é aqui que você monta a sua tabelinha. Perfeito. Então, ó, é o que está dizendo aqui na nossa apresentação, ó. A janela abaixo contém a parte de design e a parte de SQL, né? Apenas uma advertência. Mesmo que você use a parte de cima, que é a parte de design, cuidado, talvez você tenha que mudar o nome da tabela na parte de código, porque ele fica com o nome padrão Table. Então, às vezes, desavisadamente, a gente faz tudo bonitinho e aperta para criar a tabela. Quando vai ver, a tabela foi criada com o nome Table. E esse é um nome horrível para a tabela. Tabela de nome Table. Então, tome o cuidado de trocar. Então, essa janela que você está vendo aí. Bom, para a gente fazer melhor, ó, vamos criar essa tabela aí. Ó. Então, crie a seguinte tabela e lembre-se que os tipos podem mudar de SGBD para SGBD. Então, no caso do SQL Server, ele tem o tipo varchar, que a gente talvez já conheça de outros bancos de dados, e também tem o tipo int, que é o que a gente vai precisar, porque a gente vai ter 4 campos. Ó. ID, que é int, nome é varchar, número é varchar, número de telefone, né, de celular, varchar, não precisa ser número não, e tipo é inteiro, int. Então a gente vai usar só esses dois tipos por enquanto. Mais para frente a gente comenta sobre os tipos disponíveis para SQL Server. Então, o objetivo agora é vir aqui no Visual Studio e criar nossa tabelinha. Então, vamos lá. Estou aqui, ó. Eu posso criar aqui embaixo ou criar aqui, ó. E é mais fácil, né? Então, digito aqui, ó, ID. Eu gosto tudo de letra minúscula. Nome. Vou tacando aqui, depois eu arrumo o tipo, tá? Nome, número e tipo. Esse tipo é tipo se é amigo, se é parente, se é... Ou poderia tipo também ser se é WhatsApp, se não é WhatsApp, coisas assim. Então o ID é int, o nome vai ser varchar, então você pode digitar aqui, ó, varchar. Aí você vai ver que tem varchar, você pode colocar um valor aqui, ó, 50, tá bom? Varchar. Aqui para o número menos, acho que 15, né? Se você pensar, tem 5, mais o tracinho, 6, mais 4, 10, mais o 0,19, 15 tá bom. E o tipo int, vou colocar int. Aqui já dá para ver todos os tipos disponíveis na linguagem, mas é esses que a gente vai usar. Cuidado, ó, aqui está marcado que ele permite nulos, então tem que desmarcar para ficar not null. Ó, tá vendo que está montando aqui embaixo também ao mesmo tempo? Olha lá. É o padrãozão, né? Só aqui que está um pouco diferente, ó, create table, table, e aqui a gente vai mudar o nome. A gente vai mudar o nome para contato. Contato. Esse DBO você mantém ele, tá? Não mexe nisso aqui. E ficou desse jeito por enquanto, tá? Create table, contato, blá blá blá. Aqui já está primary key, porque ele já tinha criado. Não foi eu que digitei, mas se não tivesse digitado era só digitar primary key.
E aí eu quero fazer que isso aqui seja autonumerável. Cuidado, o autonumerável aqui tem um nome diferente. Não é autonumerate, algo assim. É identity. Você pode digitar aqui, ó, identity. Aí você tem que digitar lá mesmo. Ou então você viria aqui, ó, em propriedades e colocaria identity. E colocaria que ele é identity. Ó. Is identity true? Também pode fazer assim. Se eu colocar falso aqui, a palavra some. Se eu colocar verdadeiro, a palavra identity aparece. Então, ele já sabe que ele é autonumerável. Muito bem. Então, tá pronto o meu banquinho, minha tabelinha do banquinho de dados. Dá uma conferidinha aí. É importante que aqui ele coloca entre colchetes, porque às vezes tem um nome de tabela que tem espaço, coisas assim. Ele até permite, mas tem que estar entre colchetes. Tá? Então, tá pronto. Se tiver tudo pronto, então você aperta esse botão aqui, ó, Update. Aqui tá dando erro porque eu já criei essa tabela, na verdade. Né? Então, mas você não vai dar erro não. Então você pode apertar ali Update. Ele vai aparecer uma outra janela. Quer ver, ó? Vou até mudar o nome aqui para você ver como isso vai acontecer. Contato 2, Update. Aí vai aparecer uma janela aí, onde vai estar dizendo se você quer realmente criar o banco de dados ou se você quer gerar o script. Porque ele pode também gerar o script. Não quero gerar script, quero dar um update database. Então você dá um update database e aí ele cria para você a tabela. Certo? Então é mais ou menos isso aqui, ó. Você vai digitar este código ou montar isso aqui. Você vai clicar no botão Update e na janela que irá se abrir depois, você vai clicar em Update Database. Se tudo correu bem, o seu banco de dados foi criado. Como é que a gente sabe se o nosso banco de dados foi realmente criado? Vamos dar uma checadinha lá. Então, você vai lá no Visual Studio e vem aqui, ó, isso aqui você pode até fechar, pode fechar a janela e vem no gerenciador de servidores. Para ter certeza, você vem aqui e clica aqui e dá um atualizar. Atualizando. Olha lá. Apareceu tabelas contato e contato 2 porque eu acabei de fazer agora, mas eu já tinha uma tabela contato antes, porque eu tinha feito para montar essa aula aqui, tá? Então, se tiver aqui aparecendo, ok. Se você expandir aqui, você vê todos os campos que foram criados certinho, bonitinho. Olha que beleza, né? Excelente. Se tudo isso deu certo até agora, nada mais vai dar errado. Tá tudo perfeito. Qual que é o nosso papel agora? Qual que é a nossa próxima atividade? Como a gente vai precisar conectar esse banco de dados? Eu poderia até conectar agora já no meu projeto Visual Studio. Mas como a gente quer também fazer consulta, e a gente quer testar isso aí, vamos então povoar ele, vamos colocar alguns dados aqui, diretamente aqui pelo Visual Studio, sem acesso direto pelo aplicativo, e depois a gente faz pelo aplicativo também, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui agora é o seguinte, vamos povoar, né? Confira se a tabela existe, como eu disse, se deu tudo certo, se tudo correu bem, vamos executar uns inserts aqui. Aí você faz o seguinte, ó, clica com o botão direito sobre a tabela agora, a tabela contato, e selecione nova consulta. Isso aqui, ó. Clica lá, tá vendo a tabelinha contato? Clica e nova consulta. Aí ele vai abrir, porque eu quero fazer isso aqui no SQL. E aí você vai criar essas frases aqui, ó. Olha lá. Ele vai abrir para você e você vai criar. A gente vai inserir lá o José, a Ana, o Noé, a Barba, a Nina, os telefoninhos dele e o código. Lembrando que deve estar entre aspas simples, tudo que for varchar. E o int não tem que estar em aspas, por isso que o número 1, 2, 3, 4 está fora de aspas, tá? Então cria isso daí para nós. E aí você aperta esse botãozinho aqui, ó, botão para executar as frases SQL. Aí ele vai executar todas elas
vai avisar você que deu tudo certinho. E aí você testa com o select na própria query. Então você pode, depois que deu tudo certo, você pode apagar esse código aí e digitar, ó, select asterisco from contato. Aperta o playzinho de novo e é para aparecer a tabelinha embaixo. Viu? Vamos ver se o nosso está funcionando. Ó, o contato, eu tenho aqui nesse contato aqui, nova consulta, select, tá aparecendo isso aí? Espero que sim. Tá aparecendo sim. Select asterisco from contato. Agora eu tenho contato 1 e contato 2. Aperto o playzinho. Ah lá, apareceu aqui, ó, resultado. Os meus itens adicionados. Tem até 2 José aqui. Certo? Então, claro, antes tem que dar os insert aqui, ó. Se quiser dar um insert aqui, ó, insert into contato values. Coloca aqui, ó, banana. O telefone dele é, sei lá, qualquer coisa. E um número qualquer, tipo amigo. 1 é amigo, 2 é parente, 3, coisa assim. Aí dá um play aqui, ó. Diz que uma linha foi afetada. Agora eu aperto dou um select aqui. Asterisco from contato. Dá um playzinho aqui. E tá lá, ó, o banana foi adicionado também. Perfeito. Tomara que tenha dado tudo certo para você. Se deu tudo certo, estamos felizes. Por quê? Porque a gente chegou ao final dessa parte da aula. Tá todo mundo feliz, porque deu tudo certo. Ou se você só acompanhou mesmo, não tem problema, né? Deu para acompanhar, tem um material também aí para você acompanhando e passo a passo para você criar um banquinho de dados no SQL Server Express dentro do próprio Visual Studio. Com esse ambiente preparado, agora a gente pode conectar o banco de dados. Então, qual que é o próximo passo? Porque essa aula está acabando. Só um detalhe, para essas aulas aqui, nós não temos nenhum exercício proposto, né? Porque a própria aula em si é um exercício, tá? E também, enfim, isso é bem complexo. Para fazer um outro banco de dados demoraria muito. Então, o que a gente está fazendo aqui é praticamente uma aula-exercício. Aula-exercício. Então, o próximo passo é acessar o banco de dados com as classes que aprendemos na primeira parte desta aula. E é isso. Então, aguardo vocês aí na próxima etapa desta aula, que é justamente esse negócio aí. Ok? Muito obrigado. Até a parte 3 da aula. Até mais ver. Tchau.